Ok, então agora a gente vai falar sobre variáveis e constantes. As definições. Variáveis. O nome que damos a um local de armazenamento na memória onde podemos guardar um valor. Constante. Um valor imutável que sabemos que durante a compilação não vai mudar ao longo da vida da aplicação. Por que a gente usa constante? A razão para isso é criar segurança em nosso aplicativo. Imagina que você está criando um aplicativo que envolve computação matemática em círculos, por exemplo. A gente tem esse famoso π, que tem valor de 3,14. A gente usa para calcular a área do círculo. Então esse número é sempre o mesmo, a gente não quer alterar isso acidentalmente. Porque se mudar isso acidentalmente, tudo vai explodir em termos de resultado do nosso programa. Então a gente declara esse número como uma constante. E dessa forma cria segurança na aplicação. No C Sharp, para a gente declarar uma variável, a gente começa com o tipo seguindo por um identificador, que é o nome da variável. E finalmente ponto e vírgula. Nesse caso aqui, int representa inteiro, que é um número entre menos 2 bilhões e mais 2 bilhões. Depois desse vídeo eu vou mostrar os tipos todos primitivos aí um pouco mais à frente. É uma linguagem C Sharp que ela é case sensitive. Significa que isso aqui é diferente disso aqui. Number com N minúsculo é uma coisa e o seu compilador vai entender que number com N maiúsculo é outra coisa. Se declarar essas duas variáveis assim, o seu compilador está entendendo que são duas variáveis diferentes. E para você utilizar uma variável, você não pode simplesmente instanciá-la. Você tem que atribuir um valor para que ela possa ser utilizada. Você tem que atribuir, senão o seu compilador não vai entender. Mais tarde a gente vai ver isso no Visual Studio. Para declarar uma constante, a gente começa com a palavra-chave const, em seguida o tipo e depois o identificador. Obviamente tem que atribuir um valor também. Coisas que a gente precisa saber sobre os identificadores. Primeira coisa é que você não pode começar um identificador, um nome de uma variável, com número. Você tem que sempre utilizar palavras. Se você tentar, por exemplo, usar um número, não tem jeito. Você tem que escrever por extenso. One hold. Você também não pode colocar espaço. Você tem que juntar as palavras. Tem que ser uma coisa única. Outra coisa, as keywords do C Sharp, por exemplo, int é uma palavra reservada, você não pode utilizar. Se você tiver muito a fim de usar, você tem que colocar um arroba antes. Por fim, você evite ao máximo utilizar essas coisas super simples. Utilize coisas bem detalhadas, como nome de variáveis, para que as pessoas batam o olho no seu código, vejam o que cada coisa significa sem precisar debugar. Isso vai fazer seu código ficar mais legível, mais elegante e com certeza as pessoas vão ter mais facilidade para trabalhar com você. Aqui eu trouxe umas convenções que a gente não vai precisar ficar muito perdendo tempo. Camel Case, primeira letra minúscula e o resto maiúscula. Pascal Case, primeira maiúscula, segunda maiúscula e assim por diante. Hungary Notation, a gente usa aqui um prefixo do tipo e depois cada palavra com a primeira letra maiúscula. No nosso caso, a gente vai se atentar basicamente a variáveis locais utilizando o camel case, primeira letra minúscula e o restante vai ser maiúscula, e para as constantes, Pascal case, primeira letra maiúscula, segunda maiúscula e assim por diante. Então aqui agora eu trago uma lista dos tipos primitivos mais comumente usados no C Sharp. Na verdade, a lista atual ela é bem maior do que isso, mas eu decidi não incluir, porque raramente são usados.
Senão vai acabar confundindo, tem muito detalhe. No nosso material, vai ter um link caso você queira aprender mais sobre todos os tipos primitivos. Então, por enquanto, vamos dar uma olhada nessa tabela aqui. Eu dividi essa tabela em 4 categorias: Integral Numbers, Real Numbers, Character e Boolean. Essa coluna aqui mostra as keywords do C#, todas com letras minúsculas. Cada uma dessas keywords é mapeada em um tipo do nosso framework .NET, que está exibido aqui na coluna do lado. Eles fazem parte da estrutura do .NET. Quando você compila a sua aplicação, o compilador internamente ele traduz essas keywords para um tipo equivalente do .NET. A terceira coluna, ela mostra o número de bytes que cada tipo de dados usa. Eu listei aqui os tipos de dados do menor para o maior em cada categoria. Então, na categoria aqui Integral Numbers, a gente vê aqui que o byte é o menor, que tem somente 1 byte, e o long é o maior, com 8 bytes. Você não precisa memorizar essas coisas não, mas é interessante você saber aqui que 1 byte pode armazenar um valor de 0 a 255, short, menos 32.000 até 32.000 positivos, int, menos 2 bilhões a 2 bilhões positivos, e o long muito maior do que isso. Na categoria aqui de Real Numbers, a gente tem float, double e decimal. Float, ele mapeia para um único tipo nessa estrutura e leva aí 4 bytes, como você pode ver. Pode armazenar um número muito grande. Double, 2 vezes o valor. E decimal, 16 bytes. Quanto mais precisão você necessitar, maior será o tipo de dados usado. A gente tem também aqui character. Na categoria character, a gente tem a palavra-chave aí, char, e seus 2 bytes, que são Unicode characters. E finalmente o bool, que representa o booleano, que pode ser verdadeiro ou falso. Caso você queira aprender mais sobre esses tipos, basta você dar um Google e procurar pelos tipos de C#. Provavelmente na primeira pesquisa você vai conseguir uma lista de todos os tipos primitivos do C#. A maioria desses dados é bastante simples, mas tem algo que eu preciso falar aqui sobre o Real Numbers. Nessa tabela aqui eu listei os tipos de dados que temos para o Real Numbers, float, double e decimal. Mas eu destaquei aqui o double porque ele é o tipo de dados padrão utilizado no compilador do C#, quando você está usando números reais. Se você declarar um float, você precisa dizer explicitamente ao compilador para tratar o número que você tem como um float. Aqui está um exemplo, eu declarei ele aqui um float number, e depois que eu coloquei o valor, eu tive que colocar um sufixo f, para dizer para o compilador que trata-se de um número float. Se eu não tiver esse f aqui, ele não vai entender que é um float. Ele vai entender que é um double. E um double é um tipo de dados padrão para números reais para o compilador. É claro que eu não posso atribuir um double para um float, então vai dar um problema na hora de compilar. O mesmo se aplica aos decimais. Se você quiser declarar um decimal, é necessário você colocar um sufixo m logo depois do final do número. Também temos outros tipos que não são considerados primitivos, como string, array, enum e class.
Você vai aprender mais sobre isso ao longo do curso. Então é isso para essa aula, e na próxima aula a gente vai falar sobre o conceito de overflow. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e obrigado por assistir.